Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Na verdade, essa aula de hoje é uma continuação de uma aula que a gente viu anteriormente sobre probabilidades e conceitos básicos. Então, já tem lá um vídeo para vocês, probabilidade e conceitos básicos. E aí, vocês lembram que lá naquela aula, quando a gente viu o conceito da probabilidade clássica, a gente viu que a gente vai, na verdade, precisar fazer contagens. Quantas vezes a gente quiser saber a probabilidade de um evento A gente vai ter que ver quantas vezes esse evento A aparece no espaço amostral, dividido pelo número total de elementos no espaço amostral. Então, o uso da probabilidade clássica vai ser muito baseado nas técnicas de contagem. Quer dizer, as técnicas de contagem vão ajudar a gente bastante a usar a probabilidade clássica. Então, essa aula de hoje é uma revisão de técnicas de contagem, ou também chamada de análise combinatória. Você já deve ter visto lá no ensino médio. Então, o que a gente vai ver? As principais técnicas que a gente vai revisar é o princípio fundamental da contagem. A gente também vai fazer uma revisãozinha sobre arranjos e combinações, vai ser bem tranquilo, vocês vão ver. Relembrando então o que a gente viu na aula passada, nosso objetivo nessa parte de conceitos básicos é a gente desenvolver uma teoria da probabilidade, ou seja, a gente tem um modelo matemático que vai ajudar a gente. Qual é o objetivo desse modelo matemático? A calcular a chance de ocorrência de possíveis resultados em um ambiente com certeza, quando várias coisas podem acontecer. Então, a gente já viu, a gente já trabalhou bastante isso, a gente dividiu nosso modelo em duas etapas. Na primeira etapa, a gente fez a descrição do conjunto de resultados possíveis, lembram lá o espaço amostral e subconjuntos do espaço amostral. E aí, na etapa 2, essa segunda etapa aqui, a gente, através da nossa função probabilidade, a gente atribuiu pesos que vão refletir a maior ou menor chance de um resultado acontecer. Então, só uma revisão. Aqui é a representação. Então, primeiro a gente pega o nosso experimento aleatório. Esse experimento aleatório pode dar vários resultados possíveis. A gente tem aqui um espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Para cada subconjunto possível do espaço amostral, ou para cada evento que eu puder pensar, que eu puder criar, a gente vai calcular, a segunda etapa vai calcular um peso, e vai dar para a gente a frequência relativa com que os eventos podem acontecer. Então, esses são os ingredientes do modelo probabilístico. Aí a gente viu lá que uma função possível que a gente pode ser, que a gente usa, que vai estar lá na nossa caixa de ferramentas, é a probabilidade clássica. Probabilidade clássica, a gente sempre vai poder usar ela se uma condição, que é uma condição forte, uma condição restritiva, mas se essa condição for satisfeita, que é os subconjuntos unitários ou os elementos simples do espaço amostral forem equiprováveis, ou seja, se eles têm a mesma chance de acontecer. Então, caso a gente esteja num ambiente que seja razoável, que essa hipótese seja válida, a gente vai calcular a probabilidade de um evento através do número de vezes que esse evento aparece no espaço amostral, dividido pelo número total de resultados do espaço amostral. E aí, aqui que as técnicas de análise combinatória ou de contagem vão ajudar a gente, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos começar aqui com o primeiro princípio, o princípio da contagem. É um princípio bem simples. A gente usa demais ele. Às vezes a gente usa até sem pensar nessa notação de árvore. Mas aí, como é que funciona esse princípio da contagem? Se eu pegar meu problema e conseguir dividir esse problema em N estágios, nesse desenhozinho aqui que eu coloquei, eu dividi em 4 estágios. Então, primeiro eu vou ter no primeiro estágio um número X de possibilidades. E aí, para cada nó do segundo estágio, se eu tiver o mesmo número de possibilidades em cada nó da árvore que terminou no primeiro estágio, aí escreva um terceiro estágio. Não é obrigado a gente ter 4 estágios, às vezes a gente vai ter só 2, certo? Mas se o estágio que eu escrever da frente também tiver, partindo de cada nó final do estágio anterior, o mesmo número de opções,
e assim sucessivamente, a gente vai poder usar o princípio da contagem. Então, quando é que eu, professora, será que isso não é válido sempre? Quando é que eu não vou poder usar esse princípio da contagem? Então, imagina aqui uma situação em que eu tenho aqui no estágio 1 duas opções, no estágio 2 eu vou ter duas opções partindo desse nó e três opções partindo desse nó. Aí vocês vão ver que não vai satisfazer o princípio da contagem. Por quê? Porque partindo do mesmo nó, do final do primeiro ramo, do primeiro estágio, eu não tenho o mesmo número de opções. Então, qual seria o número de opções no estágio 2? Não sei, é 2 ou é 3. Então, esse é um caso em que a gente não pode usar o princípio da contagem. O princípio da contagem é muito útil se em cada estágio eu tiver o mesmo número de opções, não importa onde eu estiver na árvore. Deixa eu apagar aqui, porque eu quero lembrar vocês que vocês, na verdade, já estão muito acostumados a fazer esse tipo de análise de estágio lá no ensino médio. Em vez da gente escrever todos os ramos da árvore, vocês estão lembrados que a gente tem o costume de fazer assim? Primeiro, segundo, terceiro. Em vez da gente escrever a árvore para cada estágio, a gente só bota esse tracinho e coloca o número de opções embaixo. Então, a lógica aí é exatamente a mesma lógica do princípio da contagem. O que é natural a gente querer representar só por esses tracinhos e botar o número de opções, são esses tracinhos que estão aqui embaixo, e botar o número de opções em cada tracinho, porque escrever árvore é trabalhoso e é entediante. Tranquilo? Então, o número total de folhas no final da árvore vai ser o produto do número de opções em cada estágio. Nessa árvore daqui, nessa árvore que a gente estava fazendo, ou não é aquela que a gente estava fazendo, aquela que a gente estava fazendo tinha só 4, aqui é um caso mais geral. Estou supondo que eu tenho R estágios. Se eu tiver N1 no primeiro estágio, N2 no segundo, é só fazer o produto, eu vou ter o número total de folhas naquele final daquela árvore. Então, esse princípio é bem tranquilo na lógica dele. A dificuldade é, às vezes, como é que a gente vai pensar no problema para escrever ele em estágios. Então, é como é que eu vou adaptar meu problema para escrever esses estágios que vão ter o mesmo número de opções. Vamos começar aqui, então, com um exemplo, como é que a gente pode usar o princípio da contagem, um exemplo bem simples, vocês já devem conhecer. Então, imagina aqui que a gente tem um número telefônico que pode ser composto por nove dígitos. O primeiro dígito só pode ter 3 valores possíveis, 3, 8 ou 9. Quantos números distintos de telefone a gente pode fazer? Então, a gente vai dividir nosso problema em 9 estágios. Cada estágio é composto por um dígito do número de telefone. Então, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas opções a gente tem para o primeiro dígito? Olha, o primeiro dígito tem uma restrição, só pode ser um desses 3 valores. Então, a gente vai ter... Deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Então, a gente vai ter só 3 opções para o primeiro dígito. Se eu fosse fazer na árvore, eu ia fazer 3, 8 ou 9. 3, 8 ou 9. 3 opções. E aí, independentemente de qual foi o número do primeiro dígito, o segundo dígito, eu vou ter quantas opções? De 0 a 9, certo? Então, eu vou ter 10 opções. Então, para o segundo dígito vai poder ser, vou botar uns 3 pontinhos aqui, 0, 1 até 9. E isso vai ser a mesma coisa, independente de qual foi o número anterior. Vocês estão vendo como é chato fazer a árvore toda? 0, 1, 9. Tranquilo? Mas aí vocês conseguem ver, eu vou ter 10 opções para o segundo dígito. A mesma coisa para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Então, usando o princípio fundamental da contagem, o número total, imagine se eu fosse escrever essa árvore todinha com 9 dígitos.
O número total vai ser simplesmente o produto das número de opções em cada estágio. Então, aqui, o número de dígitos que a gente pode escrever é 3 vezes 10 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 é a oitava. Beleza? Então, aqui foi bem fácil a gente ver como é que a gente ia dividir em estágios, era até meio óbvio. Porque se a gente escreve um número de telefone, a gente já escreve ele assim, né? Em opções. Vamos para um outro exercício. Nesse exercício, agora, a gente vai ter uma pergunta assim. Tem um conjunto com N elementos. Então, vai de S1 até Sn. Quantos subconjuntos eu posso fazer a partir desse conjunto com N elementos? Então, vamos começar pensando. Eu posso fazer os subconjuntos unitários, S1, S2, até Sn. Eu posso fazer os com 2, S1 e S2, S1 e S3. Vários com 2, certo? Com 3, com 4, com 5, até com N elementos. Então, o conjunto total vai ser o último, com N elementos, só vai ter uma opção, vai até o Sn. E o subconjunto vazio. O subconjunto vazio não tem nenhum elemento dentro dele. Tranquilo? Então, como é que eu posso saber quantos subconjuntos eu posso construir a partir desses N elementos? Aí que vem o X da questão, né? Se eu botei essa questão aqui, vocês já vão ter uma pista, né? A gente está vendo o princípio da contagem, será que eu vou usar o princípio da contagem? Vai! Agora, imagine que eu tivesse dado essa questão para vocês fora do contexto, que eu não tivesse acabado de ensinar o princípio da contagem. Ia ser mais difícil a gente ver que a gente pode usar o princípio da contagem se a gente pensar nessa questão de uma forma interessante. Então, como é que a gente vai dividir nosso problema em etapas? Nosso problema vai ser, eu vou olhar para cada elemento desses e vou decidir se eu coloco ou não coloco esse elemento no conjunto. Então, o primeiro estágio eu vou olhar para o S1 e vou decidir, coloco ou não coloco S1. Então, com S1 ou sem S1. Um está parecendo um 2, mas é um. Aí, partindo do segundo, do primeiro nó, eu olho para o segundo elemento e digo, boto ou não boto esse elemento? Então, eu vou botar com S2 ou sem S2. Mesma coisa, independente do que eu tiver feito com relação ao primeiro elemento. Então, eu posso botar ou posso tirar ele. E vou fazer isso até chegar lá no último. Eu posso colocar esse 1 Sn ou eu posso não colocar Sn. E a mesma coisa se eu estiver vindo aqui para baixo, certo? Tranquilo? Então, vocês conseguem ver que eu dividi meu problema em N estágios? Ixi, devia ter previsto melhor o espaço. Deixa eu botar aqui. No estágio 1, eu vou olhar para esse 1 e decido se eu boto ele. No estágio 2, eu olho para esse 2 e decido se boto ele. E assim sucessivamente até o enésimo estágio. Tranquilo? Quantas opções eu tenho para cada estágio? Vocês estão vendo aqui? Partindo de cada nó desses, quantas opções eu tenho para o primeiro? 2 opções. Quantas opções eu tenho para o segundo? 2 também. E assim sucessivamente até o enésimo, porque eu sempre olho e digo, esse elemento entra ou fica fora. Então, 2 opções sempre. Então, a resposta para esse problema vai ser como eu consegui dividir em estágios a partir de cada nó. No início daquele estágio, eu sempre tenho o mesmo número de opções, eu posso usar o princípio da contagem. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Então, o nosso resultado vai ser 2 elevado a n. Bem bonito, né, esse exercício? Depois que a gente pensa assim, uma vez que a gente vê aquela que o povo chama de matemática, uma vez que a gente pensa na sacada, fica bem fácil da gente resolver. E a solução para vocês, que eu já colocava nos meus slides antes, eu resolvi deixar. Aí, vamos para a nossa próxima técnica de contagem, que são os arranjos. Eita, peguei preto. São os arranjos, certo? Então, arranjos vão ser agora o seguinte. Eu tenho N objetos,
Então, eu tenho um conjunto de N, como naquele exemplo que a gente acabou de ver, imagina que eu tenho S1 até Sn. E vou selecionar K desses N objetos, sem reposição. Sem reposição quer dizer, se eu já coloquei se eu já sorteei um elemento, eu não posso sortear ele de novo. Então, o arranjo, tanto o arranjo quanto a combinação vai ser sempre sem reposição. Agora, se a ordem for importante, a ordem de sorteio, a ordem de seleção desses K dentro do meu conjunto total de N's. Sendo a ordem importante, a gente vai ter arranjos. Se a ordem não for importante, a gente vai cair lá em combinação. Então, a lógica é a mesma para os dois, tanto para o arranjo quanto para a combinação. Eu vou selecionar K de um total de N sem reposição. Tranquilo? Se a ordem for importante, é arranjo. Se a ordem não for importante, combinação. Então, um exemplo em que a ordem é importante, se a gente estiver construindo o número de telefone, se a gente estiver construindo uma palavra. Um exemplo aqui, se eu sortear, eu tenho lá meu alfabeto, né? De A a Z, 26 letras nesse alfabeto. Eu vou sortear duas dessas 26. Se eu sortear o A primeiro e depois o S, eu vou construir a palavra as, que é diferente de se eu sortear primeiro o S e depois o A, formaria a palavra sa. Então, nesse caso, a gente vai ter um número diferente de opções totais, a gente vai chamar de arranjo. Por outro lado, se a ordem não for importante, se tanto faz o que eu sorteei primeiro, se foi o A ou se foi o S, então a gente vai ter combinação. Certo? Vamos começar com arranjos. Aqui era só... aqui é um exemplo, vamos começar trabalhando com esse exemplo. Em que a ordem é importante. E eu vou ter 4 letras. Meu conjunto total vai de A a D. Então, deixa eu anotar aqui. O N total vai ser 4. E vou selecionar duas. Então, nesse caso aqui, K igual a 2, certo? Quantos arranjos eu consigo fazer partindo dessas 4 letras se eu pegar de 2 em 2? Então, vamos só imaginar. Imaginar não, aqui eu escrevi todos, que a gente vai primeiro contar, depois a gente vai usar as técnicas de contagem. Então, eu posso pegar AB, AC, AD. AB, AC, AD. Posso pegar BA, BC e BD. Por que, professora, não pode BB? Porque a gente disse que era sem reposição. Então, tá aí o sem reposição sendo importante. Se fosse com reposição, o BB e o A iam estar dentro dessa lista aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai ter BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Tudo listado aqui. Quantos a gente vai ter? A gente vai chamar de arranjos de 4, que é o N, 2 a 2. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Se a ordem não fosse importante, certo? Se a ordem não fosse importante, AB seria igual a BA, porque a ordem não é importante. Então, eu teria só um AB. Eu poderia botar até assim, em linguagem de conjunto, para ficar mais claro. Que estaria representando esses dois de cima, tanto o AB quanto o BA. Como a ordem não é importante, esses dois dariam um só. Tranquilo? Então, por que eu peguei esse slide aqui? Para vocês verem logo de cara que arranjos eu vou ter um número maior do que combinações. Claro, porque a ordem é importante, eu vou poder fazer mais opções dentre eles. Então, vamos pegar aqui de novo a caneta. Quantas combinações de 4, 2 a 2 a gente vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vocês vão ver que a gente vai mostrar lá na frente, um caso mais geral, mas vocês podem ver já aqui direto a ligação entre esses dois. Primeiro, eu poderia ter feito um número de combinações, 6 combinações. Então, o primeiro estágio poderia ser todas as combinações possíveis. Então, A, B, A, C, essas 6. Para cada combinação possível, então, o segundo estágio seria quantos arranjos eu consigo fazer. Então, se no primeiro estágio eu tive essas 6 opções aqui, no segundo estágio eu vou ter 2 opções para o AB, 2 para o AC, AC e CA, 2 para o AD, AD e DA e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter que o número total de arranjos de 4, 2 a 2, esse número a gente já viu que é 12,
vai ser igual ao número de combinações de 4, 2 a 2, que a gente acabou de ver 6, vezes, como a gente estava aplicando o princípio da contagem, o primeiro estágio era as combinações, o segundo estágio é o quê? Quantos arranjos eu consigo fazer de 2, 2 a 2? Que eu pego lá as combinações fixadas e rearranjo elas. Então, eu pego AB, quantos eu consigo fazer partindo de AB? AB e BA. Então, vezes 2. Vocês estão vendo aqui? Então, a gente vai ter essa relação bonita aqui. Relação bonita aqui entre arranjos e combinações. 12 vai ser igual a 6 vezes 2. A gente vai usar essa mesma lógica para construir o número de combinações, depois que a gente tiver visto o número de arranjos. Então, vamos agora começar com o número de arranjos. Então, nos arranjos, eu vou pegar K objetos de N, eu vou tirar K objetos sem reposição, certo? Então, vamos dividir, usando o princípio da contagem, em estágios. Eu vou ter K estágios, primeiro estágio, segundo estágio, até o késimo estágio. Então, aqui é o primeiro, segundo, até o késimo. Quantas opções eu tenho para o primeiro estágio? Lembrando lá que essa reposição, no primeiro estágio eu tenho todos os elementos. Se a gente estiver pensando que a gente está pegando o S1, o S2, a gente vai ter N elementos, N opções no primeiro estágio. No segundo estágio, a gente já vai ter escolhido um no primeiro. E como a gente está sorteando sem reposição, então a gente vai ter perdido uma opção. Então, no segundo estágio, vamos dizer que no primeiro estágio tenha saído o S2. No segundo estágio, eu vou ter N menos 1. Todos os outros menos o que saiu no primeiro estágio. Então, no segundo estágio, N menos 1. Vou botar mais um estágio aqui, só para vocês verem como é que funciona. No terceiro estágio, quantos a gente vai ter gastado antes? 2. Então, a gente vai ter N menos 2. Como é que fica no késimo estágio? Quantos a gente gastou antes? K menos 1, que foram os K menos 1 estágios que tiveram antes. Então, a gente vai ter N menos K menos 1. Tranquilo? Então, essa é o número total de arranjos. N vezes N menos 1 até N. Se eu distribuir esse menos aqui, eu vou ficar com N menos K mais 1. No último estágio de opção, que é o que eu coloquei aqui. Tranquilo? Então, esse é o número de arranjos. A gente pode representar esse mesmo número de forma fatorial. Porque vocês estão vendo que esse número aqui vai descendo de 1 em 1. Começa do N, vai descendo de 1 em 1, só que não vai até o último 1. Ele para em um instante antes. Como é que eu posso reescrever isso? Eu coloco o N fatorial em cima. E o que é que ficou faltando? Ou o que é que tem de mais no N fatorial? É o próximo, do próximo até o 1. Então, o próximo seria, vou diminuir 1 aqui. Então, N menos K, N menos K menos 1, e assim sucessivamente até o 1. Então, eu posso dividir por N menos K, eu vou ter essa mesma conta, o mesmo resultado, só que uma notação mais compacta. Tranquilo? Naquele exemplo que a gente estava fazendo, a gente tinha arranjos de 4, 2 a 2. Vamos usar a fórmula N é 4 e 2 e K é 2. Então, aqui eu vou ter 4 menos 2 fatorial. Então, a gente vai ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3, que é 12, que foi nossa conta. A gente tinha escrito tudo e contado, né? Então, a gente vai ter 12. Tranquilo? Agora eu perguntaria alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Então, se tiverem dúvida, depois vocês levam lá para a aula. Então, quantas palavras a gente pode construir com exatamente 4 letras distintas? E aí, esse distintas é importante. Por quê? O que esse distintas está dizendo é que é sem reposição. Era esse exemplo que a gente estava fazendo, né? Só que agora a gente não está dizendo que a gente vai trabalhar com o A, o B, o C e o D. Pode ser 4 quaisquer, o valor exatamente, a letra exatamente desses 4 não é importante, porque eu só quero o total. Então, a gente vai ter quantas opções para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Opa, não. A gente pode... Estou confundindo vocês. Vamos voltar aqui. Quantas palavras a gente pode, com exatamente 4 letras distintas, partindo do alfabeto? Eu não disse aqui partindo do alfabeto, mas
Mas vou partir do alfabeto. Então, A, B, C, D, até o Z. Aí a gente às vezes fica na dúvida, né? Esse alfabeto aqui vai incluir o K, o W e o Y ou não vai? Então vamos pegar o caso mais geral, não estava falando, vamos pegar que a gente tem 26 letras nesse alfabeto, 26 é o meu total, e eu vou tirar 4 delas. Então o K vai ser 4. Sem reposição, eu já falei aqui nos distintas, e aqui está dizendo a gente vai construir palavras, está lá entre aspas, porque não precisa ter significado. Porque se eu, por exemplo, associasse A, B, C, D, não é uma palavra que está lá no dicionário, certo? Então, essa palavra está entre aspas por isso. Então, a gente vai ter arranjos de 26, 4 a 4. Por que eu sei que é arranjos? Porque eu tô chamando de palavras, então a ordem é importante. Usando nossa fórmula lá, como era a fórmula? N fatorial sobre N menos K fatorial. Então, a gente vai ter 26 fatorial sobre 26 menos 4 fatorial, certo? 26 vezes aqui fica 22 fatorial. 25 vezes 24 vezes 23. Que é a mesma coisa do pensar quantas opções. É a mesma coisa, porque foi assim que a gente provou, né? Tenho quatro letras. Quantas opções para a primeira letra? 26. Quantas opções para a segunda? Já gastei uma, ficou 25, 24 e 23. Então, tanto faz vocês usarem a fórmula, ou vocês sempre construírem assim, pensando nos estados e colocando o número de valores. Vai dar o mesmo resultado, a fórmula foi provada partindo dessa lógica. Aí, vamos para um exercício agora que vai dar uma misturada entre o princípio de contagem e os arranjos. Então imagina, um exercício um pouco antigo, porque hoje em dia ninguém tem mais CD, né? Mas imagina que você tem 10, vamos colocar em livro, que todo mundo ainda tem livro, poderia ter reescrito, mas eu deixei CDs que imagina que é uma pessoa vintage, tem gente que ainda tem vinil, né? Então imagina que a gente tem 10 CDs de música clássica, 20 de rock e 15 de forró. Quantas formas é possível a gente arranjar os nossos CDs? Tais que os CDs do mesmo tipo fiquem juntos. Supondo que os CDs foram colocados na prateleira de forma aleatória. Então, você supõe que você pegou um macaco e o macaco foi colocando lá, puxando tudo de uma caixa, estava tudo embaralhado e foi colocando lá na prateleira. Será qual a probabilidade? Então, aqui a gente já vai misturar. Vou pedir para a gente calcular uma probabilidade dos CDs do mesmo estilo musical ficarem juntos. Tranquilo? Então, se a gente tem uma pessoa colocando lá de forma aleatória, a gente vai ter a probabilidade de todos juntos, vou botar assim, juntos os estilos juntos, certo? Vai ser o número de vezes que eu posso fazer com tudo junto, dividido pelo número total que a gente poderia arranjar, porque a gente poderia colocar os CDs na prateleira sem essa restrição dos estilos musicais estarem juntos. Então, todos juntos em cima e o número total. Vamos começar fazendo o denominador? No denominador, a gente vai ter, então, quantos CDs a gente tem no total, hein? Só para a gente registrar. A gente tem de música clássica 10, a gente tem 20 de rock e a gente tem 15 de forró. Então a gente tem um total de 30, 45 CDs. Então no denominador, aqui embaixo, a gente vai ter 45 CDs que podem ser colocados de qualquer forma. Então a gente vai ter quantas opções para o primeiro CD? Eu vou colocar lá na prateleira 45. Quantas para o segundo? 44, que eu já coloquei um CD, então com certeza sem reposição. 43 até a gente chegar lá no 1. Então embaixo a gente vai ter esse N, vai ser 45 fatorial. Tranquilo? Então decorem aí, 45 fatorial embaixo. Falta a gente calcular quantos juntos a gente vai poder ver. Tranquilo? Então deixa eu apagar aqui. Vocês fiquem aí decorando esses 45 fatorial. Vai estar embaixo. Vamos pensar agora no denominador. Posso botar assim, né? Anotar ali em cima. A probabilidade de juntos. Devia ter dado mais espaço no slide.
e 5 fatorial embaixo. Falta a gente saber em cima quantas formas a gente pode colocar o CD, colocando aleatoriamente para os estilos musicais ficarem juntos. Então, eu vou dividir esse meu problema em dois estágios. No primeiro estágio, eu vou escolher a ordem dos estilos musicais. Por exemplo, eu tenho 3 estilos musicais, certo? Então, quantas ordens eu posso fazer? Eu posso colocar clássico, rock e forró. Ou eu posso colocar rock, forró e clássico. Ou eu posso colocar forró, rock e clássico. E assim sucessivamente. Quantas opções a gente vai ter nesse primeiro estágio? O primeiro estágio seria assim. Quantas opções? Clássico, rock, forró, clássico, forró, rock e clássico. Quantas opções eu tenho nesse primeiro estágio? Eu vou ter quantas opções para o primeiro estilo? 3. Quantas opções para o segundo estilo? Já usei um no primeiro, então vai ficar só 2. E do último estilo, 1. Então, eu teria 6 opções nesse primeiro estágio, que vou fixar a ordem com que os estilos musicais vão aparecer. Então, eu já vou anotar esses 6 aqui, no primeiro estágio. E agora, vou apagar aqui, partindo de um estágio desses. Então, vou fixar um estágio desses. Por exemplo, clássica, rock e forró. Vocês vão ver que é igual, independente do estágio. Mas partindo de um estágio desses, então eu vou ter clássica, rock ou forró, por exemplo, certo? Está fixado isso no primeiro estágio. Quantas opções eu tenho para organizar meus CDs de música clássica? Eu vou ter quantos CDs de música clássica? 10. Então, no clássico, são 10 espacinhos aqui. Quantas opções para o primeiro? 10. Para o segundo, 9. 8 e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter, nesse caso, 10 fatorial. Quantas opções agora para organizar os de rock? Aí a gente vai ter 20 espacinhos de CDs que a gente vai colocando de um em um. Então, a gente vai ter 20 fatorial. Veja que eu estou dividindo em estágios, né? Eu pego o primeiro estágio, fixei a ordem, depois eu divido em estágios de novo. Uma vez que está fixado, quantos para o primeiro, quantos para o segundo, quantos para o terceiro. Então, para o segundo, 20 fatorial, que são 20 de rock e 15 de forró. Terceiro, 15 de forró. Mas e se a combinação, a ordem que saiu no primeiro estágio, o arranjo, não fosse clássica, rock e forró, se fosse forró, rock e clássica, vocês conseguem ver que seria a mesma coisa? A gente teria 15 fatorial vezes 20 fatorial, porque foi rock no segundo, vezes 10 fatorial. Então, independentemente da ordem que foi selecionada no primeiro estágio, dessas 6 que a gente tinha, a gente vai poder arranjar os CDs com a ordem fixada no mesmo número total. O que mudou aqui foi só a ordem do produto. Primeiro foi 15 fatorial e depois 20 e depois 10. A ordem mudou um pouquinho, mas o número total é igual. Então, aqui no segundo estágio, eu vou sempre ter 10 fatorial, 20 fatorial, 15 fatorial. Aí a gente faz essa conta, a gente já tem a probabilidade da gente ter todos os CDs juntos. Como vocês podem imaginar, essa probabilidade vai ser bem pequenininha, né? Porque você imagina qual é a chance se você botou um macaquinho lá para organizar tudo, tudo sair junto. Tranquilo? Vou só registrar aqui. Então, qual foi o nosso resultado? Se vocês forem fazer numa calculadora, tem que ter cuidado que quando a gente usa fatorial, às vezes é um número tão grande que explode, a calculadora não consegue calcular. Então, a probabilidade de juntos que a gente encontrou foi 6 vezes 10 fatorial, vezes 20 fatorial, vezes 15 fatorial, dividido por 45 fatorial. Esse 45 fatorial, por exemplo, é um sério candidato a você botar na sua calculadora o fatorial e ele não calcular. Então, é por isso que às vezes a gente tem que fazer um pré-processamento. Então, eu dividi esse 45 fatorial pelo maior, que é o 20 fatorial, aí eu já reduzo um bocado de número. Aí a gente já viu, então,
Princípio da contagem, arranjos, e agora vamos ver combinações. Mas vocês lembram que a gente fez aquele exercíciozinho, que eu fiz aquele exemplozinho para vocês com as letras, dizendo que a fórmula da combinação a gente pode tirar partindo da fórmula do arranjo? Então, se eu tiver combinações de K elementos N a N, sendo que a ordem não é importante, quantas possibilidades a gente vai ter? Olha que legal. A gente pode usar também essa fórmula do binômio de Newton, certo? Mas olha que legal. Aqui eu vou ter, que a gente já provou, que é o número de... Aqui a gente chama de combinações de NKK, aqui são arranjos de NKK. Dividido por esse termo, K fatorial. Vocês lembram que, como nos arranjos a ordem é importante, eu vou ter uma quantidade bem maior. Que quantidade maior é essa? Para cada combinação que eu fizer, eu posso reordenar elas e construir o arranjo a partir daí. Então, no primeiro estágio, eu vou ter um número de combinações de NKK. E depois, no segundo estágio, eu pego fixo as combinações. Quando eu fixo a combinação, eu já selecionei K. E posso ficar trocando a ordem desses K. Então, trocar a ordem, na verdade, é um arranjo de K a K. Isso daqui, se eu multiplicar esses dois, eu vou ter o número de arranjos de NKK. Só que arranjos de KKK, vocês lembram a fórmula do arranjo? Seria K fatorial dividido por K menos K fatorial. Aí eu aproveito para lembrar para vocês que o zero fatorial, por convenção, é 1. Então, a gente cai nessa fórmula aqui. Se eu quiser calcular o número de combinações, eu pego o número de arranjos que eu já tinha e divido por K fatorial. Faço para K dividindo e vou ter o número de combinações. Tranquilo? Se vocês quiserem, tentem visualizar melhor, tentem fazer árvore usando aquele exemplo. Aí vocês vão conseguir. Então, essa aqui é a nossa expressão para o número de combinações. Ah, professor, eu sei mais ou menos decorado, mas eu não me lembro qual é qual. Combinações sempre é um número menor do que arranjos. Então, combinações é o que divide por esse termo. Uma divisão extra, K fatorial. Aí vamos pensar nesse exemplo. Imagina que eu quero formar um comitê com 3 representantes de turma, partindo de uma turma de 131 alunos. Então, esse foi um exemplo que eu fiz no ano que realmente tinha 131 alunos. Vou construir os representantes da minha turma. Aí, peraí, esse comitê, como é que vai ser a distribuição de cargos no comitê? Não tem poder, tanto faz a ordem com que eu selecione, o primeiro, o segundo ou o terceiro, eles vão decidir tudo juntos. Se eles forem decidir tudo juntos, a ordem não vai ser importante, então eu vou ter combinações. Se eu for ter que um membro do comitê tem mais poder do que o outro, por exemplo, se eu tiver presidente, vice-presidente e secretário, então a escolha da ordem que eu vou selecionar esses alunos vai ser importante. Nesse caso, eu teria arranjo. Então, vejam que é só para dar um pouquinho para vocês da interpretação do problema. De acordo com o problema, a gente pode ter um ou outro. No caso, se a ordem não for importante, então a gente vai ter combinações de 131. Eu vou selecionar sem reposição, porque eu não vou botar o mesmo aluno no comitê. Vou selecionar 3. Se a ordem for importante, eu vou ter arranjo de 131, 3 a 3. Tranquilo? Então, aqui 131 fatorial, dividido por 3 fatorial. E aqui, 131 fatorial, dividido por 3, não, dividido por n menos k, né? 131 menos 3 fatorial. E aqui, a gente repete a fórmula do arranjo e divide pelo k fatorial. Tranquilo? Aí a gente volta naquele exercício das combinações com 2 letras que a gente já fez para mostrar para vocês que realmente dava. Aí vamos para uma questão que vai ser a questão mais difícil que a gente vai fazer da aula de hoje. Mas por que eu estou fazendo essa questão agora? Quando a gente chega lá na frente, distribuições discretas, então a gente vai estar ainda dentro de probabilidade, a gente vai ter uma distribuição que vai se chamar hipergeométrica. E a hipergeométrica, ela é construída assim, partindo da probabilidade clássica. Então a gente vai ver esse exemplo para ajudar lá na frente, quando a gente for generalizar. Quando a gente quiser ter algo um pouquinho mais geral, em vez de ser 25, 10, 15, a gente ter um 6, a gente ter
letras, para ficar uma coisa mais abstrata. Mas abstrata não, né? Com mais aplicações. Então, nesse exercício, imagina a gente tem um armazém na universidade que recebeu 25 impressoras. Dessas 25, 10 são a laser, 15 são a jato de tinta. Aí tá lá no armazém, essas 25 lá estocadas. A gente vai agora pegar 6, só 6 dessas 25. Vamos selecionar aleatoriamente, sem olhar, e elas vão ser verificadas por um técnico. Então, o técnico vai verificar, ele vai selecionar 6, não vai verificar a mesma 2 vezes. Então, já vai ser sem reposição. Qual é a probabilidade dessas 6, 4 serem a laser? Tranquilo? Então, eu estou interessada aqui em laser. Então, a probabilidade de 4 a laser em 6, eu vou botar um nzinho igual a 6 selecionadas. Qual é essa probabilidade? É isso que a gente quer fazer. Tranquilo? Então, qual vai ser a lógica que a gente vai fazer? Vamos usar o princípio da contagem. Essas impressoras elas vão ser selecionadas aleatoriamente. A palavra aleatoriamente é crucial para dizer que todas têm a mesma chance de serem do técnico ir lá e pegar, sem olhar a marca, sem olhar nada. Então, 6 aleatoriamente. Vamos pensar no número de possibilidades no espaço amostral, no número total, sem pensar ainda nessa restrição de 4 ser a 6. Quantas opções a gente tem se a gente for pegar 25 impressoras de tirar 6? Então, vamos numerar essas impressoras. Imagina que eu vou ter impressora 1, impressora 2, até a impressora 25. Dessas 25, eu vou tirar 6. Poderia ser as 6 primeiras, pelo número que eu dei, esse número é arbitrário. Ou poderia ser as 6 últimas, então do 19 ao 25. Ou poderia ser qualquer coisa no meio. Agora vocês estão vendo que é sem reposição e a ordem não é importante? Porque quando o cara for lá, vai colocar tudo num bolinho e vai levar tudo para ser verificado. Então não é importante se ele primeiro pegou a impressora 1 e depois a impressora 2. Poderia ser a impressora 2, depois a 4, depois a 5, depois a 6 e assim sucessivamente. Então, quando a ordem não é importante e a gente está selecionando sem reposição, a gente vai ter o quê? Combinações. Então, aqui no numerador, o número total de possibilidades para a gente selecionar essas 6 impressoras de 25, a gente vai ter combinações de 25, 6 a 6. Então, o denominador já está feito. Agora, vamos para o numerador. Agora, a gente vai adicionar essa restrição. 4 tem que ser a laser. Mas quantas tinha de laser no total? 10. Se 4 são a laser de 10, nessa amostra de 6, quantas vão ter que ser a jato de tinta? 2, né? Então, 2 a jato, para eu selecionar essas 6 no total. E jatos eu tenho 15 no total. Então, quando eu for calcular as possibilidades com essa restrição de 4 a laser, eu vou ter que pensar quantas eu posso colocar. Quantas daquelas 10 eu posso selecionar para colocar no meu grupo? Deixa eu apagar isso aqui, caso total, para dar um exemplo para vocês. Agora, eu vou reescrever, vou renomear essas impressoras, eu vou botar a característica delas. Então, vamos supor, também novamente arbitrariamente, que eu tenho L1, L2 até L10, que são 4 lasers, e eu vou ter jato 1, jato 2, até jato 15, e aí eu vou ter um total de 25 impressoras. Então, esses nomes, eu só troquei esses nomes. Tudo arbitrário também. Poderia ter começado com a jato de tinta e depois com ele. Isso não vai fazer diferença no nosso raciocínio. Agora, na minha restrição do meu evento, é que eu quero que 4 dessas 6, então eu vou querer selecionar 4 a laser. Mas quantas a laser eu tenho no número total de impressoras no armazém? 10. Então, se eu for tirar 4, eu posso tirar L1, L2 até L4. Ou eu posso tirar L5, L7, L9, L10 e assim sucessivamente. Quantas possibilidades eu vou poder construir desses grupozinhos, que a ordem não vai ser importante, de novo, com 4 de laser. Eu tenho 10, então esse vai ser o meu primeiro estágio. Eu vou selecionar as de laser. Eu tenho 10 opções, dessas 10 eu vou tirar 4. Então, eu vou ter combinação de 10 do total de laser e vou botar 4 nessa amostrinha, nessas 6 que a gente pegou.
Tranquilo? Aí isso fechou as de laser, mas as outras tem que ser jato de tinta. Quantas opções eu poderia escrever aqui? Eu poderia completar meu conjunto aqui com J1 e J2. Ou poderia completar com J3 e J25. E assim sucessivamente. Quantas opções eu vou ter aqui? Eu vou ter de 15, vou selecionar duas. A ordem novamente não vai ser importante. Então, combinações de 15, 2 a 2. Então, esse é o nosso resultado. Vejam como é interessante que a gente dividiu em estágios. No primeiro estágio, a gente focou nas laser. No segundo estágio, a gente focou na jato de tinta. Então, isso me deu o número de possibilidades com essa restrição. 4 tem que ser a laser das 6 que a gente escolheu. E a gente vai dividir isso pelo total de possibilidades no espaço amostral. Quantas formas eu poderia ter para selecionar essas amostras? Se eu pudesse ter 3 a jato, por exemplo, e 3 a laser, e assim sucessivamente, certo? Então, a gente já viu, essa foi a primeira parte do nosso problema, foi o que a gente colocou ali embaixo. Então, essa é a nossa resposta. Eu vou ter aqui nos slides mais na frente, bem escrito, bem detalhadozinho, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Se vocês não entenderam novamente, depois vocês me perguntam, a gente discute mais um pouquinho. Então, só para eu dar um pouquinho antecipar um pouquinho o que a gente vai ver lá em hipergeométrica, a gente tem uma população, no caso, nosso número total de impressoras, 25. A gente vai tirar sem reposição Nzinho, que nesse caso aqui 6, são as 6 que ele vai levar para inspecionar. E vai ser importante para a gente saber como é a distribuição nas duas características que a gente tem laser e tinta nessa população. Então, a gente tem, que a gente vai chamar de sucessos, o que a gente está interessado, que são as 4 lasers, a gente vai chamar Mzão. Então, a gente vai ter na população, no armazém, a gente tem 10 a laser. E o que não é sucesso, que não é laser, vai ser o restante, N menos Mzão, 15. Aí, quando a gente quiser saber a probabilidade de a gente ter 4 a laser, vai ser esse 4 que vai entrar aqui. Aqui vai entrar o restante, que é, na verdade, 6 menos 4, 2. O número total do emissão vai estar aqui. O número de laser ou de sucessos vai entrar na combinação em cima. Aqui, o número de não laser, no caso, é jato 15. E no total, a gente vai ter o número total e o tamanho da amostra embaixo. Então, vamos... Quando aparecer lá na frente que eu for dar essa aula, eu vou dizer para vocês lembram daquele exercício que a gente fez das impressoras? E aí eu vou construir em cima desse exercício a nossa distribuição. Então, só para a gente revisar o que foi que a gente viu nessa videoaula, a gente fez, na verdade, uma revisão de técnicas de contagem bem simplesinha, tá? Tem um monte de coisa que ainda existe, combinação circular, tem um monte de outros resultados de técnicas de contagem que a gente não vai revisar, porque o foco aqui é quais são as técnicas que eu vou usar quando eu estiver olhando as distribuições particulares de probabilidade mais na frente. Então, como eu falei para vocês agora no caso da hipergeométrica, a gente vai ter outra binomial, que a gente também vai usar bastante combinação. Então, a ideia foi, vou fazer uma revisão simples do que a gente precisa para o futuro do curso. A gente viu o princípio fundamental da contagem, combinações, quando a gente está tirando sem reposição e a ordem não é importante, arranjos, está tirando, agora continua sem reposição, mas agora a ordem é importante. E aí a gente viu rapidinho como é que a gente vai calcular probabilidades quando a gente estiver dentro do conceito da probabilidade clássica, usando esses conceitos. Ok?